Operações de socorro intensificam-se após forte sismo na Indonésia. O governador fala em mais de 160 mortos, muitos crianças. Território ucraniano cobre-se de neve e soldados russos e ucranianos preparam-se para combater sob um inverno rigoroso. 2035 será a data para só fabricar carros elétricos na União Europeia, mas haverá eletricidade suficiente para os abastecer? Irão goleado pela Inglaterra no Mundial do Qatar, num jogo onde a FIFA proibiu a abraçadeira LGBT e o silêncio dos persas durante o hino foi entendido como protesto. Agrava-se para mais de 160 o balanço de mortos provocados pelo terremoto desta segunda-feira na Indonésia, muitos deles crianças, de acordo com o governador da província de Java Ocidental. Há mais de 3 centenas de pessoas feridas, quase 14 mil deslocadas e mais de 2.300 edifícios praticamente destruídos. O abalo de magnitude 5.6 ocorreu pela 1h20 da tarde, hora local, teve o epicentro a 10 km de profundidade e afetou sobretudo a região de Cianjur, a sul de Jakarta, onde dezenas de edifícios ruíram e as equipas de socorro procuram sobreviventes. Uma grande parte das vítimas serão crianças, porque à hora do terremoto muitas estariam juntas a estudar em escolas e madraças, como explicou o governador Ridwan Kamil, citado pelo portal indonésio Kompas. Os hospitais da região começam a fazer contas nos armazéns. Temos medicamentos suficientes porque recebemos ajuda da Agência Local de Saúde. Apenas desejamos que não ocorram mais réplicas. Só nas 3 horas seguintes ao sismo principal foram registadas pelo menos 25 réplicas, explicadas pelo facto de o abalo ter afetado uma camada de rocha numa região conhecida como Anel de Fogo pela frequente atividade vulcânica. Apesar do frio e da guerra, o presidente ucraniano e a primeira-dama fizeram questão de assinalar o Dia da Liberdade e da Dignidade, que lembra os que perderam a vida nos protestos antigovernamentais de 2013 e 2014, que levaram à queda do regime pró-russo de Viktor Yanukovych. Uma ocasião para prestar também homenagem aos ucranianos que se batem atualmente contra o invasor russo, nas palavras do presidente da Câmara de Kiev, Vitaly Klitschko. Um pensamento forte para todos os que já não estão connosco e apoio total aos heróis que hoje defendem a liberdade do nosso país. Em Kherson terminaram as celebrações da libertação da cidade e a população está agora totalmente dependente da ajuda externa. Numa longa fila para obter ajuda humanitária, uma mãe explica, junto com os filhos, que conseguiu obter maçãs e bolachas e uma das crianças acrescenta que também conseguiram alguma carne. Temendo que os danos às infraestruturas e escassez de bens de primeira necessidade sejam demasiado severos para enfrentar o inverno, as autoridades decidiram evacuar algumas áreas recentemente libertadas no sul de Kherson e em Mykolaiv. Nos arredores de Kharkiv, várias aldeias, apesar de libertadas, estão desertas devido à escala da destruição. O exército russo indicou esta segunda-feira que a sua aviação e artilharia visou vários postos de comando ucranianos na região. Bem equipados e prontos para partir para a frente da guerra, em pleno inverno. O Ministério Russo da Defesa difundiu imagens de um grupo de militares na cidade de Tver, a 180 km de Moscovo, recentemente mobilizados para combater na Ucrânia. Em frente, numa cerimónia cuidadosamente organizada, uma jovem felicita o seu patriotismo e sacrifício na defesa das vidas de civis da Rússia, a mesma fórmula usada pelo Kremlin para definir as populações nos territórios anexados na Ucrânia. Com a chegada da neve, o cenário de guerra torna-se particularmente austero. A região de Kharkiv cobre-se de um manto branco, mas depois de recuperar nos últimos meses grandes porções de território, o exército ucraniano mantém a moral elevada. Os russos citam-se de vez em quando, mas a nossa artilharia não lhes dá descanso. E temos o nosso próprio reconhecimento aéreo, por isso efetuamos reconhecimentos durante os bombardeamentos, identificamos as posições de onde lançam e disparamos imediatamente contra eles. Muitas das armas deixadas para trás durante a retirada russa estão agora a ser usadas pelos soldados ucranianos. E segundo Kiev, o clima pode jogar a favor da Ucrânia, já que parece ter reduzido o número de ataques na região de Donetsk.
Acabada a COP27 em Sharm el-Sheikh, no Egito, os delegados da Conferência das Nações Unidas sobre o Clima regressaram a casa com um sentimento misto. Por um lado, foi criado um fundo para as perdas e danos causados por fenómenos relacionados com as alterações climáticas. Por outro, não houve qualquer progresso no que toca a estabelecer limites à escala global para a emissão de gases com efeito estufa. O novo fundo vai permitir aos países ricos pagar aos mais pobres e vulneráveis indemnizações pelos desastres climáticos. O presidente da COP27, Sameh Shoukry, disse que este era um fundo que estava há muito tempo a ser discutido. Apesar da criação do fundo, a COP27 causou alguma desilusão, já que não se estabeleceram novos prazos ou novos tetos para a redução ou para o fim da utilização dos combustíveis fósseis. Essas críticas foram expressas pelo líder da anterior COP, Alok Sharma. Quisemos dar passos definitivos em frente e juntar várias partes para propor um certo número de medidas nesse sentido. Fazer com que o pico de emissões aconteça antes de 2025, tal como a ciência nos diz que tem de ser. Não está neste texto. Uma continuação da redução do uso de carvão também não está no texto. Um claro compromisso para acabar com a utilização de todos os combustíveis fósseis, também não. O texto sobre a energia foi enfraquecido nos últimos minutos. Os peritos insistem que o mundo está à beira de uma catástrofe climática e reduzir as emissões de gases com efeito de estufa é a única resposta possível. Não há postos de carregamento elétrico suficientes, a rede é instável e os preços da eletricidade estão a subir. Assim, poderá ser arriscado ter 2035 como data para parar de fabricar veículos a combustão novos na União Europeia. Os fabricantes estão a trabalhar em veículos elétricos com autonomias de mais de 600 km, mas será que os consumidores vão manter o atual nível de mobilidade? Os veículos não serão o maior problema. A tecnologia existe, os veículos podem ser construídos. Os problemas existem noutros aspectos desta transformação. Os pontos de carregamento, o acesso às matérias-primas, garantir mobilidade a preços acessíveis para pequenas empresas e cidadãos, enquanto se faz esta transformação e também a da passagem a energias renováveis. Neste momento, metade dos postos de carregamento elétrico da União Europeia encontram-se em apenas 2 Estados-membros, Alemanha e Países Baixos. Portugal é o 4º país do bloco com mais postos, excedendo os 5.000, dos quais quase 1.000 são rápidos ou ultra-rápidos. Quanto ao desafio de ter uma rede elétrica confiável, este exigirá aumentar a produção energética em bilhões de quilowatts-hora. As fontes renováveis ganham terreno, mas é o petróleo, o gás e o nuclear que permitem alimentar a maior parte da rede elétrica na Europa. É a rapidez nessa transição que ditará também a mudança na frota automóvel. Precisamos de aumentar a produção de eletricidade, mas existem planos nesse sentido. Precisamos de expandir a produção de energia com origem em fontes renováveis. Na Alemanha já planeamos aumentar a cota de energia renovável para 80% até 2030. Isso inclui as necessidades de energia para todos os carros elétricos e também para o aquecimento. Quanto à capacidade e segurança da rede de energia elétrica, serão necessários grandes investimentos para modernizar as infraestruturas existentes. A Comissão Europeia estima que esse esforço custará mais de 500 mil milhões de euros até 2035. Na atual crise energética, muito ligada à invasão russa da Ucrânia e que criou também uma crise inflacionista, cumprir este desígnio em pouco mais de uma década poderá ser um desejo demasiado otimista. O Irão de Carlos Queiroz estreou-se no Mundial do Qatar a sofrer uma pesada goleada perante a Inglaterra. 6-2, num jogo marcado também pela proibição polémica da FIFA do uso pelo capitão inglês de uma braçadeira arco-íris de apoio à comunidade LGBT, mas também pelo silêncio dos jogadores persas durante o hino do Irão, normalmente entoado. Há quem veja neste silêncio, durante o hino persa, um apoio aos protestos anti-regime que se tem vindo a sentir no Irão desde a morte da jovem Mahsa Amini, em setembro. Vim para cá para ouvir a voz do Irão no mundo e estamos cá para fazer ouvir a nossa voz pelas mulheres, pela vida e pela liberdade.
Os membros da comitiva do Irão, o treinador português Carlos Queiroz incluído, têm sido pressionados para se manifestarem perante os protestos em curso no território persa. Mas é o silêncio durante o hino neste primeiro jogo que parece ter sido ensurdecedor.